Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. O que eu vou fazer agora, gente, é a correção de um texto. Eu vou corrigir um texto que chegou às minhas mãos por intermédio de uma professora amiga minha. Essa produção é de uma sobrinha dela e aí ela pediu para eu corrigir. Como eu não tenho muito instrumento para ficar anotando, gente, na verdade não tenho tempo, né? Eu resolvi aproveitar para cercar de dois lados, né? Ajudar a moça no sentido de melhorar a escrita dela e também ajudar quem mais tiver interesse em aperfeiçoar a sua produção escrita, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo sem corte, a menos que apareça um barulhão aqui de um caminhão na porta da minha casa. Eu ainda não li o texto, eu prefiro sempre que seja assim, é mais desafiador, eu fico muito mais atento e, bom, é claro que é um risco, né? Pode aparecer uma coisa que eu não domine, mas é um risco que eu gosto de correr, tá bom? É um exercício para mim também. Então, eu vou compartilhar a tela. Se esse vídeo está sendo visto por outra pessoa que não seja a dona dele, do texto, é sinal de que ela me autorizou a fazer a postagem, tá bom, gente? Então, se ela me autorizou, por favor, não esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal, deixar o seu like, seu comentário, suas sugestões, as suas observações, enfim, tá bom? E ative esse sininho aí das notificações também, que é muito importante. Tá quente, gente. Vou compartilhar, pô. Esse é o texto da moça. Vamos lá, né? Tem uns textos motivadores que eu resolvi nem ler, porque eu acho que se o texto foi motivador, de alguma forma, ele vai aparecer aqui, né? Aliás, os textos, né? Eu não sei quantos foram. Eu prefiro avaliar realmente o resultado desse desdobramento, né? Então, vamos lá. A moça começou com uma citação. É importante, nesse tipo de produção, você mostrar que você tem um repertório, né? É óbvio que o que eu vou fazer aqui não é uma simples correção para o Enem. Por favor, gente, eu não acho que isso seja o mais importante. Você não aprende a escrever para o Enem, você aprende a escrever para a vida. Portanto, vou fazer observações que vão além daquilo que eu acho que um aluno, que é uma máquina de fazer texto programado, como o do Enem, faria, né? É uma coisa que a gente aprende, tá bom? Então, vamos lá. O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a ele. Essa é uma frase famosa da Simone de Beauvoir, né? Então, o que que acontece, gente? Citar é importante, mostra que você tem um repertório cultural, de repente científico, né? A Simone de Beauvoir é uma referência acadêmica aí, né? Mas eu duvido que a Simone de Beauvoir tenha escrito isso, gente. Por conta de um detalhe. O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a ele, ao mais escandaloso dos escândalos. É bem provável, muito mais provável, que a Simone de Beauvoir tenha se referido a eles e não a ele, tá? Essa é uma frase que eu não conhecia, gente. Devo ter lido, né? Mas em algum lugar, mas realmente não me recordo. Só que, apreciando a forma, eu sou quase capaz de apostar que esse ele deve ser no plural, eles. Então, vocês que estão assistindo, dê uma conferida e confirmem aí no para mim no comentário, tá bom? Então, continuemos. Isso é só um detalhe que é uma suspeita, tá bom? Então, vamos adiante. Essa afirmação perfeito, ela usou o demonstrativo apropriado, né? Essa se refere ao que está antes. Se fosse o que está depois, seria esta, tá ok? Credo, ok não, tá bom? Essa afirmação da filósofa francesa Simone de Beauvoir pode ser facilmente aplicada à questão da violência policial que existe na atual sociedade. É óbvio que a tal da questão da violência social, ou, desculpem, a violência policial sempre existiu, tá? Mas ela está fazendo um recorte para o momento presente, né? Uma vez que mais escandaloso que esses casos uma vez que
vírgula, deveria ter uma vírgula bem aqui, é o fato de haver poucas medidas para combater essa realidade. Eu não diria que esta seja uma afirmativa muito feliz, né? Essa é uma afirmação um tanto quanto polêmica e, em certa medida, questionável. Então, é bom a gente tomar cuidado. Isso não quer dizer que você não vá se posicionar, tá bom? Mas tem que tomar cuidado com as afirmações muito assertivas em casos como esses, né? Então, às vezes é questão de relativizar, gente, tá bom? Isso o quê? O que está posto antes, o fato de haver poucas medidas de combate a essa realidade. Isso é fruto inegável de um ambiente favorável a esse A, até o Word assinalou, ó, não tem crase antes de pronome, tá bom? Demonstrativo, pronome pessoal, tá bom? Favorável a esse abuso de autoridade por parte dos policiais. Aí aqui é o seguinte, tomar cuidado com a argumentação, gente. Eu percebi aqui uma certa preocupação da moça em escrever de um modo um tanto quanto rebuscado. Isso é um problema muito sério. Premissa básica, escrever bem, escrever fácil. Então, florear muito, às vezes, pode trapacear você. O que acontece? Ela assegura que há poucas medidas para combater essa realidade e afirma que isso aí é fruto inegável de um ambiente favorável ao abuso da autoridade por parte dos policiais. Então, como os policiais abusam, há menos medidas. É isso o que está sendo dito. E aí a gente vê que é um discurso um tanto quanto falacioso, tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de argumentação, não ficou bem amarrado, tá certo? Desse modo, olha, ela é muito boa na coesão, ela articula as partes do texto que está antes com o que vem depois. Isso é um dos critérios para pontuar bem, né? Desse modo, entre os fatores que contribuem para solidificar essa problemática da violência policial, pode-se destacar um descaso com a legislação brasileira, juntamente com a imposição de relação hierárquicas, aí aqui questão de concordância, se é hierárquicas, seria a imposição de relações hierárquicas de poder, né? E aí choveu no molhado, porque se você tem relações hierárquicas, subentende-se que elas são de poder, tá bom? Então seria ou uma coisa ou outra, relações hierárquicas ou relações de poder, tá certo? Bom, a argumentação está um tanto quanto truncada, né, gente? Mas vamos lá, vamos ver como é que se desenvolve a sequência. Pode ser uma questão subjetiva, gente, mas eu gostaria de assinalar uma coisa. Parágrafos muito longos tendem a ser um problema, né? Porque você fala de muitos temas e isso pode embaralhar, tá? Mas pode ser uma observação subjetiva. Vamos adiante. Em primeiro plano, a negligencia, aí aqui nós temos um problema de acentuação. A negligência por parte do governo sobre esse assunto alicerça a problemática. Aí aqui ela está dizendo que o governo é que é culpado disso, né? Tal situação ocorre, pois na Constituição Federal de 1988, pois poderia ter uma vírgula aqui, ó, depois do pois, tá bom? Promulgada com base nos direitos humanos, prevê, aí aqui nós temos um problema. Vou tirar essa vírgula. Pois na Constituição prevê, quem prevê? Né? Na Constituição se prevê. Ou então, a Constituição prevê, entendem? Como garantia fundamental o direito à vida e à segurança. Aí, o que nós temos aqui? Mais um discurso mal aplicado, gente, uma argumentação frouxa. Observem só a primeira parte, a primeira sentença. Em primeiro plano, a negligência por parte do governo sobre esse assunto alicerça a problemática. Então, o governo é negligente. Essa é uma situação. E essa situação ocorre
porque a Constituição prevê fundamentalmente o direito à vida e à segurança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá certo? Está embaralhado esse texto. Contudo, o próprio poder estatal, pela falta de políticas públicas, agride a legislação. Bom, vou continuar lendo um pouquinho mais. Exemplo claro desse fato da agressão, né? Portanto, a legislação são casos, né? Soa melhor, inclusive. São casos de policiais praticando atos agressivos e hostis com grupos pertencentes à minoria. Na verdade, assim, há tempos que a gente não fala mais no singular, minoria, né? E sim minorias. Aí aqui nós temos esse melhor uso, sem a crase, a minorias. Dessa maneira, acaba criando uma liberdade para os policiais abusarem por saberem que não serão punidos devidamente. Assim, sendo necessária uma mudança. Sendo necessária, se é mudança, tem que ser necessária, né? Sendo necessária uma mudança. Aí aqui, dessa maneira, criando uma liberdade Peraí. Um exemplo são os policiais que agridem. E aí, esses policiais que agridem criam a liberdade para eles próprios abusarem do seu poder. Está muito estranho, gente. Está muito truncado. Aqui não é uma questão de estética do texto, é uma questão de argumentação. Aqui é óbvio que parece que a pessoa está andando em círculos. Isso não é um negócio muito bacana, não é muito bom. Tá? O que faltou aqui? Um pouquinho de planejamento. Para você fazer uma redação, isso eu já disse num outro vídeo, você tem que primeiro traçar um percurso, criar o seu esquema, né? Olha, vou tratar primeiro desse assunto, desse assunto, desse outro assunto, desse outro assunto, e vai discorrendo um a cada momento. E, claro, costurando, né? Ligando com o que vem antes com o que vem depois. Isso é a coesão do texto. Aí aqui, eu acho que a moça está batendo sempre na mesma tecla. Embora o tema seja violência policial, puxa, mas tem tanta coisa interessante para debater a respeito de violência policial. Um enfoque interessante e produtivo, em vez de dizer o tempo inteiro que a culpa é do governo, que a legislação não é obedecida e que não presta, que a Constituição é que é responsável por tudo isso, seria apontar possibilidades, né? Por exemplo, investimento numa polícia mais humana, né? Policiamento comunitário é um experimento que já deu muito certo em vários lugares. Óbvio, há exceções, né? Mas é uma alternativa, tá bom? Vamos ver como é que se desenvolve na sequência, tá? Se você está achando produtivo esse tipo de lance aqui, gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o seu comentário. Por favor, de modo algum aqui, o propósito é expor aí o trabalho da moça a críticas no sentido de dizer que ela não sabe escrever. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que, para escrever, e ela tem um certo talento para escrever, vejam que ela não tem grandes problemas gramaticais, por exemplo. O estilo é agradável, mas só que tem um porém. A argumentação tem que estar também no mesmo plano disso que eu considero que seja a virtude maior dessa produtora, dessa redatora, tá bom? Então vamos lá. Em segundo plano, vejam a sequência, né? Um parágrafo anterior em primeiro plano, posterior em segundo plano, legal, tá articulando bem o texto. A contestável necessidade de praticar atos violentos por parte dos policiais como maneira de demonstrar seu poder agrava esse problema. O que a gente tem que evitar, gente, são os discursos extremados, extremistas, ou o que quer que, como que queiram chamar. Então, olha aqui, necessidade de praticar ato por parte dos policiais.
Esse dos policiais coloca todos os policiais nessa condição, quando a gente sabe que não são todos os policiais que são agressivos, que espancam as pessoas nas ruas e outros lugares por aí. Então, aqui já tem um problema, né? É não relativizar a coisa, né? Por parte de determinados policiais, tá bom? Eu conheço muitos policiais e esses são, pelo menos a maioria dos que eu conheço, são pessoas que fazem honrar a história da sua instituição, né? Tá bom? Mas a gente tem notícias de policiais que são corruptos e tudo mais. Aí colocar todo mundo no mesmo balaio é um risco, é um equívoco de argumentação, tá bom? Vamos adiante. Isso ocorre em virtude de muitos se acharem, aí aqui, olha, deu uma amenizada, muitos se acharem superiores, embora ainda seja muito exagerado, né, gente? Calculem aí a quantidade de casos de corrupção policial, de abuso da força e do poder, se comparados, nos números desses casos, à quantidade de policiais que nós temos. Certamente não será a maioria, tá? Então, relativizar é uma alternativa, tá bom? Então, colocar muitos ainda é exagerado, tá bom? Isso ocorre em virtude de muitos se acharem superiores, então de alguns se acharem superiores sobre o resto da população que estão lidando. Aí aqui a gente tem um truncamento do texto, né? Superiores a, eu sou superior ao fulano, então não é sobre, né? Superiores sobre quer dizer que a pessoa está montada noutra pessoa, em alguma outra coisa. Então, se acharem superiores ao resto da população que estão lidando, né? O resto da população com que estão lidando, né? Os policiais estão lidando com o resto da população. Com que estão lidando, esquecendo que eles, os policiais, também têm seus direitos. Estão vendo? Aí aqui a pessoa provavelmente queria falar desse resto da população. Opa, desculpem. E aí o que ocorre? Acabou falando dos policiais. Porque esse resto da população é singular, ó. O resto da população com que os policiais estão lidando, esquecendo que eles quem? Óbvio, os policiais, né? Aí o que a gente faz? Que o resto da população, ele não ficou bom, ficou feio, né? Então que essas pessoas também têm seus direitos. Esse panorama está em paralelo com a obra Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. Adoro esse livro, gente. O qual traz uma reflexão sobre a alienação da sociedade frente às demais realidades sociais, a qual é fomentada. Espera lá. Alienação. Alienação é fomentada pelo interesse próprio, insensibilidade e... Olha, se você coloca pelo interesse, você tem que, obviamente, por uma questão de paralelismo linguístico, colocar pela insensibilidade e pela falta de empatia diante de um problema, uma vez que se evidencia essa cegueira pelos policiais com que... desculpem. Essa cegueira pelos policiais com o povo devido à falta de empatia com essas vidas alheias. Aí aqui é o seguinte, poxa, é legal usar o Saramago, mas aqui está forçando um pouquinho a barra, né? Porque não contextualizou de forma alguma a obra, né? Essa cegueira branca, né, que acomete as pessoas, quem lê o livro sabe disso, as conduz a se deparar com o que há de mais grotesco no ser humano, né? A ponto de o sujeito realmente só pensar em si, é a luta pela sua sobrevivência, né? E aí, leia um livro. Aqui não ficou bem claro esse espelhamento, né, entre o livro e a argumentação, tá bom?
Vamos adiante. Mas, é claro, usar uma referência é importante, mas tem que estar bem encaixada, gente. Diante desse exposto, aí aqui é o seguinte: diante desse argumento, sim, exposto, não. Diante do exposto, olha, certa vez eu fui dar aula numa turma, era a produção de textos, né? E aí eu pedi uma redação de um tema, de uma turma de mais de 20 alunos, 5 deles terminaram a redação dessa forma. Diante do exposto, conclui-se que. Então, é uma fórmula pronta, que não causa um bom efeito. Eu não estou dizendo que está errada, mas ela fica cheirando a fórmula pronta, né? Cadê o estilo? Cadê a naturalidade? Enfim, né? Tá bom? Mas está valendo aqui. É necessário reconhecer que a imposição de relações hierárquicas que constrói, a imposição que constrói relações de abuso tóxico de poder. Bom, será que existem relações de abuso que não sejam tóxicas? Eu vou só deixar marcado aqui, gente, tá? Eu acho que ficou redundante, né? Acho que toda relação de abuso é tóxica. De poder é a origem da violência policial. Bom, para solucionar essa questão, faz-se necessário que o Poder Legislativo realize uma mudança na legislação penal por meio de discussões no Congresso Nacional, com a finalidade de trazer mudanças no processo penal para lidar com esses policiais que estão abusando de seus poderes. Aí aqui faltou, acho que, uma coisa mais incisiva para concluir, né? Mais incisiva. Faltou dizer que alternativas você tem. Né? Faltou fazer uma proposta de intervenção. Aqui a proposta de intervenção é atribuir um espaço de intervenção para o Congresso Nacional, que eu acho que, poxa, a gente já tem tanta lei, mas tanta lei, eu acho que se fazer cumprir seria muito interessante. Então vejam que inclui também o judiciário, tá? Aí aqui é entender que essa problemática da violência policial pode ser sintoma de uma série de outras coisas, inclusive as desigualdades sociais. Né? Para um texto que evoca os direitos humanos, como a gente percebeu aqui quando ela se referiu à Constituição Federal, seria muito interessante apresentar alternativas que tivessem essa tonalidade mais humanitária. Tá bom? Gente, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Essa foi a correção, é dessa forma que eu corrijo, gente, lendo e atentando para a forma e para o conteúdo, né? Não adianta você ter bons argumentos, boas ideias, e apresentar isso de um modo feio, né? De modo não articulado. Assim como não adianta muito você ter uma boa redação e a sua argumentação deixar a desejar, tá bom? Então, redator, na sua totalidade, tem que agregar forma e conteúdo. Eu espero que mais pessoas, além da dona dessa redação, estejam assistindo esse vídeo. Isso quer dizer que ela agiu com benevolência, me permitindo socializar as observações em torno da produção dela. Por uma questão ética evidente, eu não revelei a identidade da escritora, também nem a identidade da professora que mandou a redação para mim. Agradeço pela confiança, né? E faço votos de que, além da escritora, outras pessoas também estejam tirando proveito desse tempo que eu destinei à correção desse trabalho, com muita atenção, com muito interesse em fazer com que essa redatora seja cada vez mais atenta à sua produção escrita, tá bom? Então, agradeço a todo mundo que está assistindo. Não esquecer de se inscrever aí no canal, ativar esse sininho das notificações, que é importante. Deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão, suas observações, enfim, esse espaço democrático que a gente tem que aproveitar ao máximo, gente. E o intuito aqui é sempre fazer com que se cresça, tá bom? Grande abraço, povo. Até a próxima. Tchau, tchau.